Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, sejam bem-vindos para mais uma videoaula do curso Método MW de Manutenção de Computadores. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade à análise dos componentes que possuem em uma placa-mãe. Então, vamos lá. Esse chip maior aqui em cima é o Super I/O da placa. O Super I/O ele faz um monitoramento de informações do sistema. Faz o monitoramento de pontos de captura de temperatura, faz monitoramento de velocidade de rotação dos fãs, do fã do CPU, dos fãs que forem conectados aqui nesses sockets aqui, ó, nesses slots sys-fan, que são fãs do sistema, que são fãs que, por exemplo, vão no gabinete. Então esse chip aqui, que é o Super I/O, é Super I de in e O de out, né? Super entrada e saída. Ele monitora isso. Todas as informações que a gente vê em softwares de análise e monitoramento do hardware é o Super I/O que dá para nós as informações. Além de também cuidar aqui dos barramentos das conexões traseiras. Aqui nessa placa-mãe ele já tem um formato bem mais diferente, o Super I/O, e também a posição muda. Ele está aqui, um chip bem menor, porque já é uma placa mais nova em consideração a essa. Ele está aqui presente. Aqui a gente pode até ver impresso na placa-mãe a informação I e O de I/O. Super I/O é esse cara aqui. Nessa placa-mãe mais parruda aqui, ele está presente aqui embaixo. Esse chip aqui com a escrita Nuvoton está de cabeça para baixo, mas é esse carinha aqui, é o Super I/O dessa placa. Também faz monitoramento das temperaturas de rotação dos fãs também. Então, continuando, nós também vamos ter, hoje é mais frequente nas placas mais novas, os slots M.2, que são este aqui que a gente está vendo. Slot M.2, que trabalham com a interface e o barramento PCI Express X4. É um formato diferente, é um formato M.2 para conexão de SSDs. E ele trabalha com PCI Express X4, com 4 linhas de PCI Express e tem uma alta velocidade, uma alta taxa de transferência de dados. Então isso aqui também está ficando bem comum nessas placas-mães mais novas, aí, com os processadores Ryzen, com os processadores Intel de 8ª e de 9ª geração atualmente. Placas mais antigas para baixo disso aí já é mais incomum ter a presença disso aqui. E para se utilizar realmente seria utilizando alguma placa off-board, adaptando para o PCI X1 aqui, como a gente viu no exemplo da placa USB 3.0. Então a gente viu que se porventura a gente quiser se aventurar e saber o que é cada chip aqui presente, a gente só deve pegar as instruções, a gente só deve pegar o que está impresso nele, o código, e pesquisar no Google, né, e encontrar, ir atrás do datasheet, que é a ficha de dados desses componentes. E com isso a gente sempre vai saber o que é, caso tenha alguma dúvida. Esses outros componentes aqui, ó, essa parte metálica aqui, ó, é chamado de cristal. Dentro dele tem um cristal de quartzo. De fato, tem um cristalzinho de quartzo que faz uma vibração aqui com a eletricidade correndo dentro desse componente. E esse componente aqui, ele tem em vários lugares, tá? Ele tem um aqui, tem um aqui. A gente tem um outro aqui, que também é um cristal de outro modelo. E esse componente ele é responsável por gerar o clock do processador. Ele que gera a frequência do processador. Aqui em cima a gente tem mais um cristal, então é legal, é importante a gente saber. Ó, nessa placa aqui a gente tem o conector de USB 3.0 frontal. Nós temos aqui 6 portas SATA aqui para SSDs ou HDs, né? A gente pode ver em especial nessa placa-mãe aqui, a gente pode ver aqui que o VRM dessa placa, ao contrário das outras que a gente viu que ficam à esquerda do processador, olhando de frente aqui, né? Esse VRM está em cima, né? É um design diferente. E também o conector ATX de 12 volts aqui para o processador não é com somente 4 pinos e sim com 8. Quando tem o conector de 8 pinos, ele deixa de ser o nome ATX 12 volts e ele é o cabo EPS. Isso é para processadores que consomem mais energia, aí necessitam esse cabo duplo com 8 pinos.
Eu vou aqui abrir também, tirar o dissipador, vou tirar esse dissipador aqui do circuito do VRM para a gente poder ver as fases aqui e os MOSFETs, certo? Mas uma coisa que devemos saber é que placas-mãe que possuem um dissipador, que é essa parte metálica aqui, esse alumínio, possuem um dissipador no VRM, são placas que já começam a contar mais pontos para nós, porque o VRM é um circuito aqui, é uma parte que esquenta bastante, sofre bastante estresse de trabalho. Então quando se tem um dissipador aqui por cima desses componentes, junto com o thermal pad, que é essa parte azulzinha aqui, que é como se fosse um chiclete, parece uma fita dupla face. Esse thermal pad aqui faz a mesma função de uma pasta térmica, que a gente instala e coloca no processador quando instala o cooler, né? Ela melhora o contato dos componentes com o dissipador e faz a transferência térmica ficar mais eficiente. Então quando a gente coloca um dissipador aqui, a gente está aumentando o corpo total dessa região. E quando o corpo é maior, esquenta menos, distribui melhor o calor. Então isso é bom, tá? Se porventura, quando for montar um computador para um cliente, fazer alguma configuração e for comparar componentes para ver o preço, qualidade de construção, uma placa que tem um dissipador no VRM, e estiver custando quase o mesmo preço que outra que não tem, essa com o dissipador conta pontos para nós. Só o desparafusar. Olha só. Ó, aqui a gente tem, ó, a marca dos MOSFETs aqui, que estão em contato. E aqui a gente tem o circuito do VRM. Ó. A gente tem aqui, ó, dá para ver as bobinas, né, que são as de ferrite fechadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fases de alimentação. Uma boa quantidade de fases, né? Junto com cada fase nós temos aqui os capacitores sólidos e também os MOSFETs aqui, os MOSFETs de alta tensão e de baixa tensão, alta tensão, baixa tensão, que ajudam a regular, né? E esses MOSFETs são realmente as peças, os componentes que mais esquentam. Uma coisa importante também que eu devo dizer, que quando vocês forem comparar alguma placa para comprar, nós temos algumas diferenças de componentes que são mais eficazes que outros. Por exemplo, essa placa-mãe aqui é mais nova que essa aqui, tá? Só que aqui no VRM dela, a gente pode ver que ela tem esses MOSFETs maiores. Estão vendo esses MOSFETs aqui? Ele tem essa base maior e tem 3 pinos, né, e 2 soldados na placa-mãe. São MOSFETs mais antigos. São MOSFETs que estão presentes no mesmo esquema de construção dessa placa aqui, que é muito mais antiga que ela. Olha só, o mesmo esquema. Essa placa-mãe aqui, ela tem um outro tipo de MOSFET que é mais recente, que não tem aquele esquema de uma base e de 3 pinos do outro lado. Estão vendo aqui? É até um corpo menor também. Esse tipo de MOSFET é mais eficiente do que aquele outro que a gente viu. Então isso aqui também é outra coisa que a gente deve observar sempre e conta pontos. Agora a gente tem outros modelos de placa-mãe que em vez de ter um par de MOSFETs, eles vão ter um outro chip que é chamado DRMOS. É um outro circuito integrado, semelhante na aparência, só que ele tem dentro dele, ele já tem a equivalência desses dois MOSFETs. Então é um circuito sozinho, que fica em conjunto com as bobinas. Então, em vez de ter 2 MOSFETs aqui, teria somente aquele circuito aqui. Eu vou deixar algumas fotos aqui representando esse circuito DRMOS. É muito mais eficaz e esquenta muito menos também. Então, se por exemplo a gente tiver placas de mesmo preço que tiverem esse tipo de MOSFET aqui com dissipador, e tiver uma outra placa-mãe com os MOSFETs DRMOS, que são mais eficazes e sem dissipador, eu ainda ficaria com os DRMOS sem dissipador, por serem mais recentes e mais eficientes. E por serem mais eficientes, eles esquentam menos, e por conta disso mesmo que eles estão talvez sem dissipador. Então a gente viu uma boa olhada geral sobre todos os componentes que podem conter aqui numa placa-mãe. Agora a gente vai ligar o sistema aqui, a gente vai ligar essas placas-mãe aqui para observar no sistema. Como a gente pode ver no Windows mesmo, algumas informações, sem ser necessário eu estar olhando os chips também, que a gente também consegue ter informações no sistema olhando dentro do Windows. E claro que isso também vai ficar para a nossa próxima aula. Essa aula vai se encerrando por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.
Muito obrigado e até a próxima aula.